A paz do Senhor Jesus, meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 ao 16, que diz assim: Porque assim diz o soberano, o Senhor: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos do monte de Israel serão a terra onde pastarão e ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei as que tiver feridas e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Somente até aqui, por enquanto, meus amados. Aqui nós vemos em Ezequiel capítulo 34, versículo 11 ao 16, Deus falando a respeito das suas ovelhas. Nós vemos, o zelo, o cuidado e o amor de Deus para com as suas ovelhas. O Senhor ele vem trazendo aqui uma palavra, uma mensagem, uma verdade muito linda, meus amados, para nós. Uma verdade muito linda para a nossa vida. Porque o Senhor diz assim: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Aqui em Ezequiel capítulo 34, versículos 11 ao 16, a gente vê todo o cuidado, todo o amor, todo o zelo que Deus tem pelas suas ovelhas. Que Deus tem por nós, por mim, por você, como ovelhas do Senhor. Então ele vai dizendo assim que ele mesmo é que busca as ovelhas e toma conta delas. Por quê? Ninguém melhor para tomar conta, para cuidar, para zelar, para sustentar, para curar as ovelhas do que o nosso bom pastor, Jesus Cristo, como ele mesmo vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem, Aqui no versículo 14, Deus diz o seguinte: Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes serão a terra onde pastarão. Ali elas se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Então a gente vê com essa palavra, meus irmãos, que Deus ele tem um zelo, um cuidado, de preparar sempre o melhor para as suas ovelhas. A gente vê aqui o Senhor usando o termo boa pastagem, um rico pasto. Então nós conseguimos entender aqui que o zelo e o cuidado do Senhor para com as suas ovelhas é tão grande que o que ele tem preparado para as suas ovelhas é o quê? É riqueza, são coisas boas, são coisas fartas, são coisas ricas, segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa percepção de riqueza, porque muitas vezes, meus amados, a nossa percepção de riqueza está alinhado com riquezas terrenas, mas o que Deus tem para nós é muito além do que somente riquezas terrenas. Então a gente vê aqui o zelo do Senhor. Ele diz que também dará descanso. Versículo 15, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar. Então o nosso bom pastor, ele cuida tão bem de nós que ele quer nos dar o quê? Um rico pasto, uma boa pastagem, descanso, repouso. E no versículo 16, há uma palavra muito linda que o Senhor diz assim: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Eu enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Então Deus, ele vai dizendo aqui, que ele procura as ovelhas que estão perdidas. Ele traz de volta para o aprisco dele, para o curral dele, para perto dele, as ovelhas que estão desviadas. Ele enfaixa, ele cura, ele coloca um curativo ali
naquela ovelha que está ferida. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, meus amados. Ovelhas feridas. Quantas ovelhas feridas nós conseguimos encontrar, ver, conversar hoje em dia dentro das igrejas e fora também, né? Então hoje a gente vai ver aqui na palavra do Senhor sobre as ovelhas feridas, tá? Mas fique você já sabendo desde esse momento que o Senhor Deus é aquele que procura as ovelhas perdidas, ele traz de volta as ovelhas desviadas, ele sara, ele cura, ele faz um curativo na ovelha que estiver ferida e ele fortalece a ovelha que estiver enfraquecida. Então o Senhor vai ao teu encontro, o Senhor te traz de volta para perto dele, ele faz um curativo nas suas feridas e ele te fortalece quando você não tem mais forças. Por que ele faz isso, né? Porque o amor dele é imensurável. O amor de Deus por você é infinito. O amor de Deus não tem fim. Então, se necessário for, ele vai ao teu encontro. Ele te procura e quando ele te acha, ele te traz de volta. E quando ele te traz de volta, ele sara as suas feridas, ele faz um curativo, um bálsamo ali para que as tuas feridas sejam saradas. E ele te fortalece quando você não tem mais forças. Porque o amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor, ele dura de eternidade em eternidade, de geração em geração, assim como a sua bondade e a sua misericórdia, né? O amor do Senhor, ele é sobre nós a cada dia. E a misericórdia do Senhor, ele se renova sobre nós a cada dia, né? Então nós vamos ver aqui, dando continuidade no versículo 16, Deus fala assim, que ele fortalece a ovelha fraca, mas a ovelha rebelde e forte ele destrói. Apacentarei o rebanho com justiça. Então aquelas ovelhas enfraquecidas, que reconhecem que precisam do Senhor, que reconhecem que não têm forças, né, para agir sozinhas, para operar sozinhas, para fazer sozinhas, essas ovelhas, o Senhor, ele fortalece, ele restaura, ele levanta, né, ele renova. Mas aquelas ovelhas autossuficientes, né, aquelas ovelhas que sentem, que falam, que não precisam de nada, que não precisam da ajuda de Deus, que conseguem fazer tudo sozinha, né? Que conseguem matar no peito ali todas as diversidades, todos os problemas, todas as aflições, né? Tudo o que vier de encontro a vida dela como uma tribulação, uma adversidade, todas aquelas ovelhas, né, que se fazem forte contra o Senhor, que o Senhor está falando ali, mas essa ovelha, ela está debatendo, né? Ela está discordando, ela está desobedecendo, ela está desrespeitando o Senhor. Essas ovelhas, o Senhor, ele abate, né? O Senhor, ele, é claro que a misericórdia do Senhor, ela é imensurável e ela se renova a cada dia. Então o Senhor, ele dá muitas oportunidades para que essas ovelhas rebeldes se arrependam e voltem para a posição de obediência novamente. Mas se chegar a certo ponto que o Senhor vê que a ovelha não quer obedecer, não quer ouvir, aí o Senhor disciplina, o Senhor corrige, o Senhor repreende, né? Mas para o bem da ovelha, porque o Senhor nos ama. E a gente vai ver aqui em Jeremias capítulo 23, diz o seguinte. Jeremias capítulo 23, versículo 1 ao 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Somente até aqui. Aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 1 e 2, Deus, ele já vem alertando aqui, né? Ele já vem confrontando aqui através do profeta Jeremias os pastores, os líderes, né, que estavam dispersando, destruindo e causando dano para as suas ovelhas.
Então, desde essa época aqui, a gente consegue ver que Deus ele já estava chamando atenção, Deus já estava confrontando os pastores que deveriam estar tomando conta das ovelhas, deveriam estar zelando, se preocupando, protegendo a vida das ovelhas, mas, na verdade, eles estavam destruindo, conduzindo as ovelhas por um mau caminho, eles estavam ferindo as ovelhas, né? Eles estavam, na verdade, causando ali a morte espiritual das ovelhas. E, meus amados, quanto disso a gente não vê hoje em dia, né? Quanto disso hoje em dia, infelizmente, a gente não vê. Muitas lideranças, muitas igrejas, muitas lideranças, muitos pastores que não têm o discernimento, não têm a compaixão e o amor do Espírito Santo para cuidar das ovelhas de Cristo, porque lembrando, as ovelhas pertencem a Cristo. Quando o Senhor escolhe um pastor para tomar conta das suas ovelhas, você precisa tomar conta conforme a vontade do Senhor. Então, o zelo e o temor para tomar conta dessas ovelhas precisa ser muito grande. Quando Deus escolhe Davi para apacentar a nação de Israel, o rebanho de Deus, né? Deus fala para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ungir o Davi, né? E Davi ele foi escolhido como o rei da nação de Israel, mas o Senhor também enxergava ele como pastor de um rebanho que precisava ser apacentado. Por quê? Porque a nação de Israel, ela não aceitava, não era o suficiente para a nação de Israel ter como único pastor o Senhor Deus. Então, o povo de Israel ele clamava, perdão, o povo de Israel, ele clamava, dá-nos um rei, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Por quê? E o Senhor dizia, vocês não precisam de rei. Eu já sou o rei de vocês, eu já sou o pastor de vocês não precisam de rei. Mas para a nação de Israel, o governo do Senhor, o pastoreio do Senhor dos Exércitos sobre eles não era o suficiente. Então Deus elege Saul, só que Saul desalinha o coração dele com a vontade de Deus, ele desobedece, ele se perde, ele se contamina, ele se corrompe ali e faz toda a nação de Israel pecar também. E aí Deus escolhe Davi, um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o seu coração que apacentaria a nação de Israel conforme a vontade de Deus, né? E ali a gente vai ver, quando Davi ainda é um menino, ainda está tomando conta das ovelhas do pai dele, no deserto, a gente vai ver ali o esforço que Davi tinha para manter todas as ovelhas bem e vivas. Davi caía no soco com o leão, né? Chegou um diálogo ali que ele teve com Saul, dizendo que ele pegava o leão, agarrava o leão pela juba e desferia diversos golpes até matar o leão. Então ele não tinha medo de leão. Ele lutava com o urso, matava o urso, não deixava o urso nem o leão encostar nas ovelhas dele. Porque, meus amados, a gente vive numa época, a gente está vivendo uma geração de líderes, de pastores, de apóstolos, de presbíteros que acham que as ovelhas só servem para serem subordinadas, submissas e mandadas. Nós estamos vivendo uma geração que enxerga, uma geração de liderança que enxerga as ovelhas como subordinados, como pessoas que precisam calar a boca, abaixar a cabeça, obedecer e acatar tudo o que a liderança diz. Só que essas mesmas pessoas se esquecem de que Deus, ele escolhe um pastor para o rebanho não por causa do pastor, não porque a liderança é alguma coisa, não. Deus escolhe uma liderança para o rebanho porque o rebanho precisa de proteção, o rebanho precisa de intercessão, o rebanho precisa de instrução, o rebanho precisa de alguém que vai guiar e conduzir as ovelhas em segurança. E infelizmente a gente não vê isso acontecendo da maneira correta hoje em dia, meus amados, né?
A gente não vê, é muito difícil se ver hoje em dia pastores, líderes, liderança pagando o preço para a segurança espiritual das suas ovelhas, né? A gente não vê lideranças hoje em dia pagando o preço para manter as ovelhas bem, para zelar, para cuidar das ovelhas do Senhor, para se preocupar, para saber se as ovelhas estão bem, o que está acontecendo com as ovelhas, né? Como realmente está o estado mental, emocional e espiritual das ovelhas, né? Irmãos, a gente está vivendo uma era em que a liderança, muitas lideranças, muitos pastores só querem repreender, só querem maltratar, só querem humilhar, só querem pisar nas ovelhas. E estão achando que Deus não vai fazer nada. Mas aqui em Jeremias capítulo 23, Deus disse: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, as ovelhas não são do pastor. As ovelhas não são do bispo. As ovelhas não são dos apóstolos. As ovelhas não são dos homens. Doa quem doer. Se não gostar, não posso fazer nada, é o que está escrito na palavra. Mas o que Deus está falando é o quê? As ovelhas são dele. E como as ovelhas são dele, toda a liderança precisa ter temor e zelo para cuidar dessas ovelhas. Meus amados, quando a palavra diz assim, ai dos pastores ou ai de fulano, toda vez que a Bíblia usa essa expressão ai de tal pessoa ou ai de tal nação, significa que, por exemplo, vou explicar aqui para vocês. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai, por quê? Porque Deus vai vir com juízo de forma que cause sofrimento. É por isso que usa a expressão ai. O ai é uma expressão de dor, de sofrimento, de lamento. Então, toda vez que a Bíblia traz essa expressão, né? Ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas, significa que Deus vai trazer juízo a esses pastores que destroem as ovelhas de Deus, de maneira que cause sofrimento e dor. E Deus faz. Tá? Não fiquem achando, pelo amor de Deus, que já passou. Gente, já passou da época da gente ficar pensando que Deus não envergonha, que Deus não corrige, que Deus não faz o homem passar dor, passar vergonha, passar sofrimento. Já passou muito da hora da gente ficar achando e colocando a culpa de tudo no diabo. De achar que só o diabo faz sofrer, só o diabo envergonha, só o diabo isso. Não, irmãos. Jó passou o que passou. Jó perdeu casa, saúde, esposa, 10 filhos, camelos, rebanho, jumento, gado, porco. Jó perdeu tudo o que ele tinha, absolutamente tudo o que ele tinha. Só ficou com chaga, um monte de lepra e um caco de vidro, um caco de vaso se coçando na pele. E o que ele falou? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então existem sofrimentos, existem lamentos, existem dores, existem vergonhas, que é Deus quem faz, irmãos. Que é Deus que vai lá e executa. O Senhor vai dizer lá em Deuteronômio, eu sou o Senhor, o Senhor vai dizer lá em Deuteronômio, que Ele é quem dá e quem tira. Né? Ele faz viver, faz morrer. Ele planta e Ele arranca. Então Deus, ele tem o poder, ele tem a soberania de fazer tudo o que ele quiser. Se ele quiser envergonhar uma liderança, ele vai envergonhar. Se ele quiser expor a verdadeira face de uma liderança que está ali destruindo, humilhando, pisando, ensanguentando as ovelhas dele, ele vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. E quando ele fizer, não fiquemos nós na infantilidade espiritual acreditando que foi o diabo. Não. É Deus expondo verdadeiros caráter. É Deus expondo verdadeiramente quem é essa liderança que deveria estar cuidando das ovelhas, mas na verdade está jogando no mundo. Deus, ele vai dizer aqui em Jeremias capítulo 23,
Olha, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 2. Deus está dizendo, ele vai castigar. Ele vai castigar porque, meus amados, tem muita gente achando que a ovelha é dele. Tem muita liderança achando que a ovelha, tem muito ser humano achando que a ovelha é deles. Não é. A ovelha não é tua. A igreja não é tua, é de Cristo. E Deus vai castigar por quê? Era para cuidar, era para zelar, era para interceder, era para corrigir com amor, era para ensinar na palavra. Mas aí o que está fazendo? E muito se fala, irmãos, né? Eu já vi muitas pessoas, irmãos, eu cresci congrego numa denominação pentecostal, não preciso falar o nome, né? Mas é uma denominação pentecostal muito conhecida no Brasil e mundo afora. Irmãos, e muito se fala, muitas pessoas já falaram, mas ovelha rebelde, o pastor tem que quebrar as pernas. Mas ovelha rebelde, a pastora tem que quebrar as pernas, que não sei o quê, porque a ovelha é rebelde. Irmãos, muito se fala, né, da liderança quebrar as pernas da ovelha, da cajadada e não sei o quê, e repreender, e disciplinar, e corrigir, e envergonhar a ovelha no meio da igreja. Muito se fala disso. Mas todo mundo esquece o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Todo mundo esquece isso daqui. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Esforce-se para saber bem como estão as suas ovelhas. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Ou seja, todo mundo fala, não, que a liderança tem autoridade para quebrar as pernas das ovelhas, para disciplinar a ovelha, para castigar a ovelha, para corrigir a ovelha. E aí fica lá, humilha, bate com palavras, e vai lá, e a ovelha não aguenta, e fere, igual Deus está falando aqui em Jeremias capítulo 23. Expulsa, dispersa. Sabe o que é dispersar? É você separar. O rebanho é uma união de ovelhas. Vamos lá, o que é um rebanho? Um rebanho é uma união de várias ovelhas. E a igreja, ela é como se fosse um aprisco, que é um curral onde ficam guardadas todas essas ovelhas. Vamos lá, vamos a uma analogia para a gente entender aqui. Vamos lá. As ovelhas, o rebanho, ela é uma união de ovelhas. Então, várias ovelhas reunidas compõem um rebanho. E a igreja é como se fosse um aprisco, que é um curral onde as ovelhas vão ficar protegidas. O curral, ele serve para as ovelhas ficarem protegidas lá dentro, para que o lobo não entre e devore as ovelhas. Então, o curral, ele tem o quê? Ele tem muros altos, ele tem telhado, ele tem porta fechada. Entenderam? Estão entendendo? Para quê? Para o lobo não entrar e não devorar as ovelhas. Então, dentro do curral, que é a igreja, as ovelhas precisam ficar protegidas. E o pastor, o que ele faz? Ele cuida dessas ovelhas. Ele ensina as ovelhas como essas ovelhas têm que se comportar e como essas ovelhas têm que viver quando elas estiverem fora do curral, fora da igreja, tomando todo o cuidado possível para que o lobo não venha, engane elas e devore elas. Vocês estão conseguindo entender? O pastor, ele tem essa função de ensinar as ovelhas, de cuidar e de garantir a proteção. Então, o pastor, ele precisa, a liderança, né, no geral, usando ainda essa analogia do aprisco, do curral. O pastor, ele precisa garantir que a porta está fechada para que o lobo não entre e devore, que os muros estão erguidos
para que o lobo não entre e devore as ovelhas dentro do aprisco, dentro do curral. Ele tem a obrigação de proteger e cuidar, ensinar, conduzir e guiar as ovelhas. Mas, meus amados, infelizmente, isso é o que não está acontecendo em muitas igrejas. Em muitas igrejas, meus amados, existem... Aí você observa agora. Deus deu essa função para a liderança. Tomar conta, zelar, guiar, conduzir, instruir as ovelhas. E aí, como a pessoa que tem a obrigação, a responsabilidade de garantir a segurança das ovelhas, pode ser a mesma que está dispersando e expulsando as ovelhas. Dispersar é quando você faz esse rebanho que está junto se afastar e cada um ir para o seu lado. Elas saem correndo desesperadas por alguma situação que aconteceu. E aí elas se separam. Elas se dividem. Ou seja, tem divisão. Quando ocorre a dispersão, existe a divisão. Porque cada uma vai para o seu canto. Cada uma vai viver da forma que quer, né? E elas se enfraquecem. Por quê? Porque não tem quem conduza, quem instrua elas ali, quem ensine elas. Infelizmente, meus amados, existem muitas lideranças que estão ferindo, machucando as ovelhas, estão matando as ovelhas na fé. Ao invés de garantir a segurança das ovelhas, estão enfraquecendo, fazendo as ovelhas desanimar na fé, matando a vida espiritual das ovelhas, ensinando as ovelhas coisas erradas, fazendo as ovelhas se desviar da verdade da palavra de Deus por interesses próprios, né? Então, Deus ele fala aqui em Jeremias capítulo 23, né? Ele diz: eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos. Por quê? Porque Deus escolhe uma liderança para tomar conta do povo dele. E para cuidar, irmãos, eu vou repetir aqui, para cuidar das ovelhas de Deus, tem que ter muito temor e tem que ter muito zelo, tá? Porque você está tomando conta de algo que não te pertence. Não fique você achando que os membros da tua igreja são seus. Não são. Não são. Não são. Eles só estão debaixo do seu pastoreio para que você cuide, proteja, zele, corrija com amor. Não é dando cajadada na cabeça até quase matar a ovelha, de tanta humilhação, de tanta palavra, né? De tanto pisar a ovelha, fazendo ela se desviar. Irmãos, daqui a pouco eu conto um relato aqui. Vamos prosseguir aqui. Daqui a pouco eu conto um relato. E aí em Provérbios capítulo 27, versículo 23 vai dizer isso. Olha, se esforce. Isso daqui é direcionado para a liderança, direcionado para os pastores, pastoras. Se esforça para saber bem como as suas ovelhas estão. Ou seja, tem que ter um esforço intencional. Você precisa saber como as suas ovelhas estão. Você precisa saber como as suas ovelhas estão. Ovelha, você que está me escutando, a sua liderança precisa se esforçar em saber como é que você está. Sabe como... Eu vou te falar, ovelhas que me escutam. Eu também sou ovelha, né? Sou ovelha de Jesus Cristo, primeiramente. Primeiramente, meus amados, todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. E segundo, somos rebanho da liderança da igreja em que nós congregamos, né? Então eu também sou ovelha. Mas eu vou te falar aqui daqui a pouco uns sinais de como você identifica que a sua liderança se importa ou não se importa com a vida das ovelhas. Vou te dar aqui uns sinais aqui na palavra. Então esse esforço ele tem que ser intencional. Olha, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. A liderança ela precisa dar atenção para o rebanho. Precisa saber como é que eles estão. Ah, mas a minha igreja tem 200 membros. Ué? Faz igual Moisés. Moisés tinha a nação de Israel todinha para ajudar, para escutar. Ficava de 5 horas da manhã
até o anoitecer sentado na pedra, escutando os problemas da nação de Israel. Até que um certo dia, ele escolheu homens de confiança e dividiu as tarefas. Então, faça o mesmo. Minha igreja tem 200 membros, eu não consigo ficar escutando o problema de todo mundo, ligando para todas as ovelhas para saber como cada uma delas está. Faz igual Moisés, divide as tarefas com pessoas de confiança. Chama, conversa com obreiras de confiança, com intercessoras de confiança, com presbíteros de confiança. Divide, fala, cada um de vocês vai ligar para 30 ovelhas por semana para saber como é cristão, vai mandar mensagem, vai orar, vai interceder. Vambora se organizar para cuidar do povo de Deus. Porque, irmãos, em Ezequiel capítulo 34, Deus vai condenar aqui, em Ezequiel capítulo 34, que tem muito pastor que só quer se alimentar das ovelhas, mas não quer nem saber como é que as ovelhas estão. Aí, às vezes, a ovelha está lá com a saúde arrebentada, precisando de oração, agendado para fazer cirurgia, fazendo hemodiálise, com a saúde toda arrebentada, mas a liderança não quer saber. Só quer saber de se alimentar da ovelha. Se alimentar da ovelha. E a ovelha que fica lá morrendo, lá, esturricada, com o lobo lá mordendo a orelha dela, quase devorando a bichinha toda. Por quê? Porque não levanta, não fortalece os muros, não garante a segurança, não intercede, não jejua pelas ovelhas, não faz nada. E aí as ovelhas sofrem. E aí Deus olha. E aí Deus não só olha, como Deus cobra também. Porque Deus manda cuidar das ovelhas. Não ficar sugando elas como se elas fossem caixa eletrônico ou meios para você conseguir o que você quer, né? Então a gente vai perceber, ovelhinhas de Jesus, que um bom pastor, um pastor sincero, uma liderança sincera, primeiro, ela vai se esforçar para saber como você está, para saber se você está bem, para saber se você está passando por algum problema. Uma liderança sincera, ela vai te dar atenção, ela vai cuidar de você com atenção, cuidar da sua vida espiritual, sabe? Ela vai chegar para você e vai falar, tá tudo bem? Como é que tá? Tô vendo que você tá muito quieta aí no canto, tá precisando de uma oração, vamos fazer um propósito. E esse problema de saúde aí que você tá, vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer uma semana de jejum por você. Então, você vai ver que a liderança ela é sincera quando ela se importa com a ovelha. Quando ela procura a ovelha para saber como a ovelha tá. E não quando procura só porque quer saber o que a ovelha pode oferecer, tá? Porque, irmãos, infelizmente, existem lugares que enxergam as ovelhas por aquilo que elas podem oferecer. Quer ver um exemplo? Tem lugares, até que eu não vou falar nomes aqui, mas tem lugares que as ovelhas, elas são selecionadas de acordo com o diploma que elas têm. Por exemplo, se uma pessoa tem diploma de faculdade de jornalismo, aí chama, fulano de tal, vem cá, tu vai ficar no Ministério de Comunicação. Aí se tem outra pessoa que é professora de canto, ovelha fulana de tal, vem cá, você vai dar aula para as crianças de canto, de graça. Não que exista algum problema de dar aula de graça. Até porque é para a obra do Senhor, é para as crianças desenvolverem a voz, é para as crianças aprenderem a louvar o Senhor com excelência. Mas aí fala, fulana de tal, você vai dar aula para as crianças e aí não pergunta, como é que você tá, irmã fulana? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua vida? E a irmã passando por uma luta, por uma prova que ninguém sabe. E também ninguém quer saber. Só quer saber que ela ensine aquilo que ela estudou, que ela passe aquilo que ela sabe, mas ninguém quer saber como ela tá. Então existem muitos lugares, meus amados, e você se atente a isso se você está vivendo. Se você está vivendo isso no lugar que você congrega, se atente a isso. Presta atenção. Presta atenção. Se no lugar que você congrega, as pessoas só te chamam para você ensinar, para você fazer de acordo com a sua formação, com as suas habilidades, por exemplo, ninguém pergunta como é que você tá. Quando você passa por uma luta e uma prova, todo mundo te ignora. Quando você tá doente, precisando de oração, de remédio, de intercessão, ninguém nem olha pra sua cara. E aí você tem uma habilidade artística, né, de fazer arte. E aí quando tem um evento da igreja, eles falam assim,
Fulano, a gente precisa que você faça 8 artes pro evento que vai ter aqui da igreja. E você lá, cheio de problema, cheio de dificuldade, chora toda noite antes de dormir, fica com ansiedade estourando no peito e ninguém ora por você, ninguém pergunta como é que você tá. Então preste atenção se no lugar que você congrega as pessoas te enxergam, a liderança te enxerga como uma utilidade, não como uma ovelha. Preste atenção nisso, né? E é sempre bom, meus amados, a gente aprender a falar não. É sempre bom a gente aprender a falar não. Você não vai ver na Bíblia Jesus falando sim para todo mundo não, tá? Jesus falou não. Jesus se restringiu a certas pessoas que queriam se aproximar dele. E ele se restringiu para certas pessoas. Você não vai... Pare com esse negócio, esse complexo de sim, que você vai se quebrar nisso daí, hein? Vamos aprender a falar não também. Porque Jesus não falou sim para todo mundo, não. Tá? Jesus não fala sim para todo mundo e não ensinou ninguém aqui a falar sim para todo mundo. Para com esse negócio de ficar falando sim para todo mundo, senão você vai se quebrar. Se já não tiver quebrado, né? Aí depois tu se quebra, Jesus conserta. Se quebra, Jesus conserta. Por quê? Porque não sabe falar não. Pra quem você sabe, não sabe falar não. Pra quem você vê e você percebe que só te enxerga como uma utilidade. Que é interesseira que só te chama, só fala com você, só te abraça, só te dá a paz do Senhor quando quer alguma coisa que você sabe fazer ou que você tem. Então, irmãos, é aquilo. Vamos ter maturidade na fé. Porque Deus não nos chamou para ser bonzinho, não, tá? Deus chamou a gente para ser justo, tá? Justiça. Pesquisa lá depois, definição de justiça. Deus chamou para ser isso. Não para ser bonzinho e ter complexo do sim. Tudo que me pedem eu falo sim. Tudo que me querem eu falo sim. Até mesmo sem ter tempo para mim. Pelo amor de Deus, né, meus amados? Então você vai ver aqui, né? Vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 10. O Senhor Jesus falando. No Evangelho de João, capítulo 10, vou ler primeiramente versículo 11 e 13, ainda falando sobre essa questão de liderança, enxergar a ovelha como uma utilidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 ao 13, vai dizer assim, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Vocês lembram de que eu falei agora há pouco? De que uma liderança sincera, ela se importa com você? Se uma liderança sincera vê que tu tá 2 semanas sem ir no culto, tu tá sumida lá da igreja. Tem 2 semanas que tu não aparece na igreja, né? E aí essa liderança que é sincera, que se importa com as ovelhas de Deus, ela vai te ligar, ela vai te mandar mensagem, ela vai procurar saber de você. Vai falar, fulano, tá tudo bem? Você tá doente? Aconteceu alguma coisa? Porque você sumiu, a gente não te vê mais. Você tá precisando de uma ajuda? Você tá precisando de uma visita? Você tá precisando de uma oração? Isso é uma liderança sincera, tá? Que se importa com as ovelhas. Entendemos? Agora, o assalariado, vai dizer aqui em João capítulo 10, o assalariado, ele não se importa com as ovelhas. O que significa esse termo, assalariado? Meus amados, o assalariado, a gente vai ver aqui, ó, vamos lá. Assalariado não é quem finge ser pastor, tá? Por quê? Porque aqui Jesus vai falar que o assalariado, ele estava cuidando das ovelhas. Só que quando o lobo apareceu, ele fugiu. Por quê? Ele não se importa com as ovelhas, ele se importa com ele. Então vamos lá. O assalariado é aquele líder ou aquela líder, né? Serve para homem e para mulher, que enxerga as ovelhas como fonte de lucro. É por isso que a palavra vai trazer esse termo, assalariado. Por quê? Porque essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ela foi encarregada de cuidar das ovelhas. Então tá ali cuidando das ovelhas,
mas enxerga as ovelhas como uma fonte de lucro. É por isso que vai dizer que é assalariado. Por quê? Essa pessoa, ela enxerga as ovelhas como uma fonte de lucro e não como almas e vidas que precisam de importância, que precisam de cuidado. É por isso que Jesus vai falar aqui. O assalariado, quando ele vê que o lobo está vindo, ele foge e larga as ovelhas. Vocês lembram que eu falei no começo que a obrigação e a responsabilidade do líder, do pastor, da pastora, é garantir a segurança do rebanho? Pois é. A falsa liderança que enxerga a ovelha como uma fonte de lucro, ela vê o perigo, meus amados, vindo em direção às ovelhas e ela joga uma ovelha na frente dela para dar tempo dela fugir. É isso que acontece, tá? Ela não intercede pelas ovelhas, ela não se preocupa com as ovelhas, ela não quer saber como é que as ovelhas estão. Meus amados, o perigo que está acontecendo hoje em dia em muitas igrejas, é que está entrando um monte de lobo carniceiro dentro das ovelhas para devorar e estraçalhar as ovelhas dentro da igreja e os pastores não estão vendo, não estão enxergando, não estão sabendo e os que sabem que se faz de cego e foge e não se importa com as ovelhas. Infelizmente, meus amados. Mas o Senhor, ele está dizendo em Ezequiel capítulo 34 que ele mesmo vai cuidar das ovelhas. Meus irmãos, Deus não vai mais deixar as ovelhas dele serem massacradas do jeito que estão. Irmãos, vocês já devem ter percebido que a maldade multiplicou, aumentou de uma forma extraordinária. Antes, crimes, atrocidades hediondas que só eram cometidas por pessoas adultas estão sendo cometidas por adolescentes e por crianças. Por quê? A maldade, a malignidade, ela disparou em um nível imensurável, em um nível bizonho, absurdo. E Deus não vai deixar, meus irmãos. Deus não vai deixar as ovelhas dele dentro da casa dele sendo maltratada, escorraçada, devorada por lobos que se infiltram dentro da igreja e a liderança não vê nada, não faz nada, não fala nada, não levanta um cajado para proteger a ovelha, para dar na cabeça do lobo. É engraçado, né? É engraçado. Tem liderança, tem pastor, tem pastora que só levanta o cajado para dar na cabeça de ovelha. Agora, não levanta um cajado para dar na cabeça de lobo que está dentro da igreja, destruindo, ensanguentando, destraçalhando as ovelhas. Aí não faz, né? Aí se some, né? Para cima das ovelhas se cresce, mas para cima do lobo se some. É, irmãos? Deus está vendo. E Deus não vai deixar isso perpetuar por muito tempo, não. Porque Deus tem visto, meus amados. Deus tem visto a quantidade de ovelha dele que está sendo jogada fora da igreja por conta disso. É muita liderança que está machucando as ovelhas. É muita liderança que está fazendo divisão dentro da própria casa de Deus. Liderança arrogante, egoísta, que só pensa em si mesmo, só pensa em crescer, só pensa em obter, só pensa em conquistar, que acha que é dono de alguma coisa, mas, meu querido, você não é dono de nada. Minha querida, você não é dona de nada. Deus te escolheu como pastor, como pastora, pela misericórdia para cuidar do povo dele, mas não é nada teu. Paulo disse, Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Paulo disse que a maior conquista, o maior troféu que ele poderia obter, a maior riqueza, é a eternidade, a salvação. E por que tem tanto pastor e tanta pastora querendo, gente? Querendo carro, querendo mansão, querendo casa, querendo 2.000 membros em uma igreja que não consegue cuidar de 50? Irmãos, pelo amor de Deus, vamos largar essa ganância. Vamos ter um pouco de temor, pelo menos para cuidar das ovelhas de Deus. Deus não vai deixar as ovelhas ser dilaceradas desse jeito. Irmãos, tem muita gente, tem muita alma. Olha só, isso é muito sério, muito sério. Na palavra de Deus vai dizer
que o valor de uma alma não se pode pagar. Todo o dinheiro que você tiver na sua vida, você pode ser o mais bilionário do mundo, você pode ter o dinheiro do Bill Gates, você não consegue pagar o valor de uma alma. É a coisa mais preciosa que existe na face da terra. E a gente está falando de uma alma só. E é tão valiosa o valor de uma alma só. Aí você para e imagina a quantidade de liderança que tem jogando alma para fora da igreja. Jogando, não é só liderança não, tá? Presbíteros, obreiras, obreiros, diáconos, diaconisas, porque não tem sabedoria nenhuma, chega na ovelha, esculhamba a ovelha não aguenta, não suporta, fica muito magoada, muito ferida, muito machucada, vai para o mundo, não volta mais para a igreja. Aí eu te pergunto, como é que você vai dar conta dessa alma que você acabou de jogar no mundo? Como é que você vai dar conta dessa alma que você acabou de riscar o nome dela do livro da vida? Que Jesus, com o sangue dele, escreveu. Jesus, com o sacrifício dele, incluiu aquela vida no céu. E você, com as suas palavras, desculpe o termo, mas eu vou falar, com as suas palavras idiotas, com as suas palavras que você acha que é o mais santo, a mais santa do mundo, o mais certo e a mais certa que existe, que se ninguém fazer nada do teu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você fala, não presta, não serve, essa mesma alma que Jesus incluiu no céu, você acabou de jogar no inferno, acabou de jogar no mundo. Como é que você vai dar conta disso? Como é que você vai dar conta disso se a Bíblia diz que nem o dinheiro do mundo todo é capaz de pagar por uma alma? E aí você recapitula aí na sua mente agora. Quantas almas você já jogou no lixo? Quantas almas você já arrancou da igreja? Quantas almas você já desviou? Começa a pensar aí. Começa a recapitular aí. E começa a se arrepender de agora. Porque é só Deus para ter misericórdia da sua alma. Irmãos, é muita gente ferindo, machucando, destruindo as vidas das ovelhas. Mas Deus está vendo. E Deus não vai deixar assim. Então a gente entende aqui que o assalariado é aquele que enxerga a ovelha como fonte de lucro. E a ovelha não é fonte de lucro. A ovelha é uma alma, é uma vida que precisa de cuidado, de zelo, de intercessão, de direcionamento, tá? De instrução dentro da palavra, tá? Precisa de cuidado. A ovelha, ela tem sentimentos. A ovelha tem pensamentos. A ovelha tem personalidade própria. Ela tem ideias próprias, tá? Você não é o dono da verdade, você não é a dona da verdade. Não precisa ficar com raiva da sua ovelha só porque ela tem um pensamento, um ponto de vista diferente do seu. Ninguém é igual, todo mundo tem seu ponto de vista. Todo mundo gosta mais de um livro da Bíblia. Todo mundo admira mais um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia. E não tem nenhum problema disso. O que você precisa fazer é ensinar a verdade da palavra e dos caminhos do Senhor para essa ovelha, para que ela não se perca, para que ela não seja enganada, para que ela venha a obter maturidade espiritual. Por quê? Porque se você ficar só no ABC da Bíblia, só no ABC, só no Davizinho atirou a pedrinha na cabecinha de Golias, Golias caiu, vitória de Deus. Jacó segurou o anjo e não deixou subir enquanto não dava a bênção. Abraão recebeu promessa, teve Isaac. Irmão, se ficar só nesse ABCzinho, parecendo que está ensinando para criança a palavra de Deus, tua ovelha nunca vai ter maturidade espiritual. Nunca vai ter maturidade espiritual. Depois reclama, depois fala, nossa, os membros aqui da igreja é tudo, não sabe nada, é tudo infantil. Parece que eu estou lidando com criança. É lógico, não ensina a profundidade da palavra. Não ensina, vai ensinar João, vai ensinar Apocalipse, vai ensinar Filipenses, vai ensinar Coríntios, vai ensinar a palavra na profundidade, vai ensinar a palavra na integridade, na totalidade, na plenitude. Para com esse negocinho de parecer que está ensinando a Bíblia para criança. Senão a ovelha não rompe, a ovelha não cresce, a ovelha não cria uma casca de proteção para ela não ser enganada pelos lobos. Como é que a ovelha vai se preservar? Como é que a ovelha vai amadurecer?
se ela fica recebendo mingauzinho ao invés de tutano que ela precisa? Irmãos, vamos ter coerência. E se você é uma ovelha que está 15 anos na igreja, 10 anos na igreja, 7 anos na igreja e ainda está nessa fasezinha de mingauzinho espiritual, em nome de Jesus, meu amado e minha amada, já passou da hora de amadurecer espiritualmente. Vamos embora conhecer quem Deus é de verdade. Vamos embora conhecer o que Ele ensina na palavra. Vamos embora entender que certos comportamentos não te cabem mais. Vamos embora entender que não é do jeito que você quer, do jeito que Deus fala e ponto, acabou. Tamanha maturidade espiritual Jó tinha. Meus amados, Jó tinha uma maturidade espiritual esplêndida. Vocês imaginem a maturidade espiritual que um homem tem que ter para perder 10 filhos, camelo, carneiro, ovelha, esposa, casa, servo, saúde, casamento, tudo que ele tinha. Vocês imaginam? Tamanha maturidade espiritual um homem tem que ter para perder tudo o que ele tinha e abrir a boca e falar assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Vocês imaginam? O homem não reclamou, o homem não xingou a Deus, o homem não gritou, o homem não falou: ai Deus, por que o Senhor fez isso? Eu não tô acreditando. Ah, meu Deus, mas o Senhor tinha me feito a promessa de que eu ia ser pai. E agora o Senhor vai e arranca meus filhos. Sabe o que é isso? Criancice espiritual. Imaturidade espiritual. E isso, meus amados, não nos cabe mais. Isso não nos cabe mais. Tem que ter muita maturidade espiritual para ter o comportamento e o pensamento que Jó teve. Perdeu tudo, não sobrou nada, nada. Só um caquinho de vaso para ele coçar as chagas dele. E o homem virar. E ter maturidade o suficiente para reconhecer que o Deus que deu tudo para ele podia tirar na hora que ele quisesse e não abrir a boca para blasfemar, para xingar a Deus, para discutir com Deus, para debater com Deus. Irmãos, é muita maturidade espiritual. É claro que a gente vê ao longo de todo o livro de Jó amaldiçoando até o dia que ele nasceu. Mas ele teve maturidade espiritual para compreender que o que Deus deu para ele, Deus podia tirar na hora que ele quisesse. Jó não foi menino espiritual nesse sentido. Jó não falou: irmãos, não sejamos meninos espirituais e de ficar achando que quando Deus te dá uma promessa, ele não vai tirar não, tá? Porque se ele quiser, ele tira. Se você não cuidar, ele tira. Se você se corromper, ele tira, tá? Um exemplo disso foi Saul. Eu gosto muito de usar o exemplo de Saul, porque Saul, ele recebeu a promessa, foi ungido ser rei de Israel. Deus arrancou. Roboão, filho de Salomão, Deus arrancou também. E deu reinado na mão de Jeroboão. Então não fique vocês achando que Deus... se Deus me fez a promessa, ele não vai tirar não, porque Deus é fiel para cumprir. Sim, Deus é fiel para cumprir. Ele cumpriu? Amém. Cumpriu, com certeza, vai cumprir. Por quê? Porque ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Mas, se ele quiser tirar, ele vai tirar. E é isso. Sabe o que é isso? Maturidade espiritual. Para você entender que o mesmo Deus que te dá, se ele quiser, ele tira. Se você não cuidar, ele tira. Se você idolatrar mais o que ele te deu do que quem te deu, ele tira. Se você se ensoberbecer, ele tira. Se você se corromper, ele tira. Se você ficar igual a Acabe, ele tira. Sabe como é que era Acabe? Se alguém não desse o que ele quisesse na hora que ele queria, ele dava um jeitinho de acabar com a vida da pessoa e ficava com o que ele queria. Nabote tinha uma vinha. Acabe queria a vinha dele. Nabote falou: Deus me livre de te vender minha vinha, eu não vendo de jeito nenhum. Sabe o que Acabe fez? Então já era. Acabou Nabote. Acabe se levantou, foi pegar a vinha para ele. Então, se você for do tipo crente Acabe, que depois que Deus te deu a promessa, fica achando que pode conseguir o que quer na hora que quer, do jeito que quiser, cuidado.
Deus tira, Deus arranca, tá? Dando continuidade aqui, em João capítulo 10, versículo 14 ao 16. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Aqui é uma declaração muito linda do Senhor Jesus, dele falando, né, que ele é o bom pastor, que ele conhece as ovelhas dele e que as ovelhas dele conhecem ele, né? Então, meus amados, a gente precisa ter esse cuidado de todos os dias conhecer e reconhecer a Jesus, se relacionar com ele, né? Porque Jesus, ele fala que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas dele. Ele conhece as ovelhas e nós devemos conhecer a ele, né? Isso é uma declaração muito linda. Ele também diz que ele tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Jesus está se referindo às pessoas que ainda não fazem parte do rebanho dele, né? Assim como o Senhor disse lá em Ezequiel 34, que as ovelhas desviadas ele ia trazer de volta, as ovelhas perdidas ele ia ao encontro delas procurar elas. E o Senhor Jesus veio para cumprir isso. O Senhor Jesus, ele veio para ir ao teu encontro, para te buscar, para te trazer de volta, para te curar, né? Para te fortalecer, para que você volte para o aprisco dele, né? E se você que está me escutando nesse momento é uma ovelha que foi muito ferida e muito machucada, eu também já fui uma ovelha muito ferida e muito machucada. Mas o Senhor Jesus, ele é aquele que derrama o bálsamo e nos cura, né? E quanto aos que nos feriram e nos machucaram, Deus vai prestar contas, não se preocupe, tá bom? Não se preocupe porque Deus vai prestar conta. E Jesus, ele tá falando aqui, né, das ovelhas que ainda não fazem parte do aprisco dele. Mas nós somos ovelhas dele e ele cuida de nós, tá? O Senhor, ele cuida de nós, meus amados. E o Senhor Jesus, ele vai nos conduzir. Ele fala que haverá um só rebanho e um só pastor. Então nós não podemos ter divisão entre nós. Por quê? O nosso pastor em comum, que todas as ovelhas têm, é o Senhor Jesus, tá? Então, o Senhor Jesus, ele sara as feridas das ovelhas, ele vai de encontro a elas, ele fortalece, ele traz de volta para o aprisco, ele sara as ovelhas feridas. E Jesus não vai permitir, meus amados, que as ovelhas dele continuem sendo feridas por muito mais tempo. Por muitas pessoas, tá? Se você que é uma ovelha que está me escutando agora, que foi muito ferida, muito machucada, muito desprezada, muito perseguida, muito pisada dentro das igrejas por alguma liderança, a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar para a sua própria cura. Porque quando você não perdoa quem te feriu, você adoece por dentro, o seu coração fica doente, a sua saúde fica afetada. E Deus não consegue fazer justiça se você não liberar perdão, tá? Em Provérbios está escrito: não se alegre quando o Senhor fizer justiça ao teu inimigo, caso contrário, o Senhor interromperá a justiça. Então, quando há uma mágoa no seu coração, enquanto você não liberar perdão, Deus não consegue entrar com justiça. É um princípio bíblico, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar. A segunda coisa é ir ao encontro do Senhor Jesus, pedir que Ele te cure, né? Pedir que Ele te sare, que Ele te fortaleça. E você, ovelhinha machucada e ferida, saiba que Jesus não te fere. Talvez as pessoas tenham te ferido, talvez a liderança tenha te ferido usando o nome de Jesus, usando a autoridade de Jesus, né? Mas Jesus reprova completamente isso. Saiba que Jesus, ele não te machuca, ele não te fere, ele está aqui para te curar. O Senhor Jesus, ele não te pisa, ele não te rejeita, ele está aqui para te levantar e te fortalecer, tá? E, irmãos, falando sobre essa questão de ovelhas feridas, é algo muito, muito sério, né? Porque
no princípio do meu ministério, quando eu comecei a pregar, eu não tinha muito discernimento em como falar aquilo que Deus me mandava, né? Então, às vezes, Deus me mandava corrigir as ovelhas com uma mensagem e aí eu não sabia o como falar. O problema, meus amados, não é o que você fala, mas é como você fala. A entonação que você usa, a hostilidade que você emprega naquela frase, né? Eu não tinha muito discernimento disso. Então, às vezes, Deus, ele me mandava repreender, exortar as ovelhas dele com uma certa mensagem. E eu, meus amados, sem discernimento no modo de falar, acabei machucando as ovelhas do Senhor também, né? E se você que me escuta nesse momento é uma dessas ovelhas que eu já machuquei no passado ou que eu machuquei recentemente, eu quero te pedir perdão. E eu quero pedir que você me perdoe e libere essa ferida do seu coração para que o Senhor possa curar. E que o Espírito Santo de Deus possa derramar no seu coração o bálsamo de cura, tá? Porque hoje eu entendi, o Espírito Santo me deu discernimento que eu preciso ter sabedoria e discernimento na forma em que eu vou passar a mensagem que Ele me dá, tá? E, irmãos, eu passei a orar para que Jesus curasse as ovelhas feridas dele. E eu creio que o Senhor já está trabalhando para curar, já começou a curar as suas ovelhas. Se você é uma ovelha ferida, abra o seu coração, receba essa cura, né, do Espírito Santo. É claro que é gradativo. Existem pessoas que foram muito feridas, muito traumatizadas e vai levar um processo até Jesus te curar completamente. Mas abra o seu coração para esse processo, para essa cura, para que o Senhor possa derramar esse bálsamo, colocar um curativo e a cada dia te curando um pouquinho e um pouquinho mais, tá? Eu gostaria de aproveitar aqui e eu gostaria de aproveitar, meus amados, e pedir perdão em nome de todos os pastores, de toda a liderança que já te machucou um dia. Você, ovelha que está escutando. Eu gostaria de pedir perdão. Se lembre aí nesse momento da liderança que te feriu, que te humilhou, que te machucou, que te fez desviar, sabe? Que te humilhou tanto dentro da igreja que você nunca mais voltou, que você saiu, voltou pro mundo e nunca mais botou o pé na igreja. Se lembre aí dessa pessoa agora. E em nome dessa pessoa eu gostaria de te pedir perdão. Gostaria de te pedir perdão e que você entenda que não há nenhum pastor melhor do que Jesus Cristo para cuidar de você. Não há nenhum pastor melhor do que Jesus Cristo para sarar as suas feridas, para curar o seu coração, para te conduzir pelo bom caminho. Sabe por quê? Porque os pastores e os líderes dessa terra, meus amados, são seres humanos. E os seres humanos, eles falham. Os seres humanos, eles têm inclinações para o coração e a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então, muitas das vezes, a liderança terrena, ela se engana, ela erra, ela te fere, ela se frustra, né? E acaba descontando isso em você. E que você possa entender, ovelhinha. Que você possa entender, ovelhinha, que o melhor pastor, o pastor mais amável, o pastor mais dedicado, o pastor que mais vai se preocupar com o seu coração, com a sua vida, com tudo que você tiver na sua vida, com os seus sonhos, é o Senhor Jesus. Ninguém vai se importar mais com você do que o Senhor Jesus. Ninguém vai querer mais o seu bem do que o Senhor Jesus. Ninguém vai te querer mais curado e feliz do que o Senhor Jesus, tá? Ninguém vai querer mais do que o Senhor Jesus que você esteja em pastos verdejantes, onde tem paz, repouso, descanso e muito amor. Amém? Então que você possa se lembrar dessa palavra que está escrita em João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, tá? Dê uma chance para o seu coração. Dê uma chance para o seu próprio bem, porque longe do pastor,
Longe de Jesus Cristo, a ovelha não tem proteção. Talvez você seja uma ovelha perdida, desviada, por conta de que foi muito ferida, muito machucada, muito rejeitada e muito perseguida, muito humilhada. Mas você precisa se lembrar de que longe do pastor, que é Jesus, primeiramente, a ovelha não tem proteção, não tem segurança. Perto de Jesus, ele pode te sarar, ele pode te curar, ele vai te sarar, ele pode cuidar de você. E ele pode te fortalecer. Ele mesmo cuidará de você. Amém? Então que essas palavras possam permanecer nos nossos corações, meus amados. Fica essa meditação aí, né, em João capítulo 10. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa ir de encontro aos seus corações. Amém? Amém? Jesus te ama, ovelhinha.